Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 27 de maio. Já é 28 de maio aqui na Espanha. Agora na Espanha, meia-noite e 20. No Brasil são 19h20 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico de 6 horas ancorado na nossa banda de VWAP mensal, nitidamente não tem força para perder esse suporte poderosíssimo entre 108 e 109 mil dólares. Há poucos minutos atrás a gente agulhou para baixo de 109, chegamos a bater 107.516 e voltamos a dar vigência aqui ao que parece ser uma sequência de topos descendentes. Os fundos estão ascendentes, só que essa movimentação da BTC nem é o que mais está me chamando a atenção hoje. É impressionante a performance da ETH, que está subindo 4,12% e está performando bem contra a BTC. A ETH, agora eu vou botar no gráfico ETH BTC, ela só vai descansar agora no patamar da VWAP anual, que está lá em 0,025. Agora o par ETH BTC está em 0,0244. Gente, não existe temporada de altcoins sem a ETH performar bem contra a BTC. Vocês precisam entender que uma eventual migração do par ETH BTC para a banda superior da banda de VWAP anual vai startar aquela movimentação que, por sua vez, vai fazer tombar a dominância. Porque, gente, a dominância ela tem esse caráter paquidérmico, né? No sentido de depender da ETH, porque a ETH é o primeiro grande market cap das altcoins. Então, para que haja uma rotação significativa de capital do mundo cripto sugando liquidez da BTC em direção às altcoins, isso tem que começar pela ETH. Então, a gente olhar um movimento desse com a BTC lateralizando, até caindo um pouquinho, e a ETH subindo mais de 4%, algo está acontecendo no mundo cripto. Não subestimem essa movimentação da ETH. E se a gente colocar a ETH no semanal, agora eu vou sair da dominância. A dominância, se a ETH continuar performando bem assim, vai acabar perdendo a VWAP anual, aí vai abrir aquele morobuzu para baixo. Por isso que eu insisto com os senhores, se isso acontecer, se a dominância perder a VWAP anual, não haverá uma janela temporal segura de embarque. Aí vocês precisarão necessariamente já estar posicionados. Por isso que eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Agora, se a gente colocar o gráfico da ETH no semanal, nós já migramos para a banda superior da banda de VWAP anual no par ETH USD. Nós já migramos. O que está segurando a ETH é essa congestão que está na memória do mercado. Se isso aqui acabar sendo superado, a ETH só vai descansar entre 4.800 e 5 mil dólares. Aí, meus amigos, a paulada espasmódica em direção a uma nova máxima histórica de todos os tempos vai ser brutal. Aí a ETH vai entrar no vácuo do espaço sideral buscando a sua nova faixa de justiça do preço. Porque entre 4 mil e 4.800 e 5 mil dólares, mas o último topo histórico foi 4.868, seria a nossa próxima faixa resistencial. Gente, eu tô mais impressionado hoje com o nível de resiliência da ETH diante dessa lateralização do Bitcoin. Quando eu falei ontem no vídeo que se a Nasdaq performasse bem, e a Nasdaq está performando bem hoje, se a Nasdaq performasse bem hoje, terça-feira, porque foi feriado na segunda-feira, as altcoins, o mundo das altcoins, né, não só a ETH, mas as altcoins também de baixa capitalização, poderiam ganhar alguma atração. E agora isso está começando a acontecer. Muito desse capital que está fazendo a ETH ganhar esse impulso, a própria Solana chegou a bater 178 hoje, está 176, deu uma corrigidinha porque a BTC acabou lateralizando. Algumas altcoins de alta octanagem começam a se descolar da BTC. Eu vou avisar para os senhores,
Se a Nasdaq desenhar uma nova máxima histórica de todos os tempos, Nasdaq agora a 21.470. O último topo histórico da Nasdaq está lá em 22.300 e pouquinho. Se a Nasdaq amanhece subindo 3, 4%, Inês é morta para quem ainda não embarcou. Basicamente, ETH volta para um patamar próximo à sua última máxima histórica de todos os tempos. Para um ativo desse subir 10, 15%, 20%, não custa absolutamente nada. Vocês precisam estar preparados para movimentos absolutamente monumentais do mundo cripto, principalmente de BTC, ETH e Solana, já que essas três L1s, elas basicamente dão o norte e imprimem a toada do resto do mundo cripto. Basicamente, os principais pares de liquidez em DeFi e em CeFi, eles são formados contra o gás dessas três L1s. Na rede Solana, são os pares contra Sol. Na rede ETH, são pares contra ETH. E nas principais CeFis do mundo, 99% das altcoins ostentam pares contra BTC. Se essas três L1s resolverem explodir juntas, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. Não é normal uma movimentação dessa de ETH subindo 4%, com BTC caindo 0,60, lateralizando, né? Uma queda de 0,60 é basicamente uma lateralização para BTC, e muitas altcoins de altíssima octanagem não estão nem aí para BTC. A maioria está subindo ou lateralizando. Gente, eu vou insistir com os senhoritos. A dominância, ela vai acabar em alguma... A ETH já migrou para a banda superior da banda de VWAP anual aqui no semanal. A VWAP anual ficou lá em 2.490, a ETH 2.658. A dominância ainda está ostentando uma tendência de alta, já que a gente ainda está circulando por cima da upper da banda de VWAP anual. Se a dominância abrir um Morobuzu para baixo, vem uma corrida maluca insana de altcoins, e aquela janela temporal para vocês conseguirem 1 vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais no próprio patrimônio em relação ao dólar, gente, não é toda hora que aparece uma oportunidade de multiplicar o próprio patrimônio em 30, 40, 50 vezes contra o dólar norte-americano. Vocês precisam entender a grandeza e a importância desse momento histórico. Na seara fática, o premium do Bitcoin nas ações da Metaplanet, a gigante japonesa que está replicando a operação do Michael Saylor, se aproxima de $600 mil. O que isso significa? O frenesi pela compra de ações da Metaplanet é tão grande que eles negociam as ações dessa empresa japonesa de capital aberto como se o Bitcoin já estivesse valendo $600 mil por BTC. Uma ação japonesa da Metaplanet é negociada como se o Bitcoin já valesse $596.154, mais de 5 vezes o preço real do Bitcoin. Gente, é óbvio que eles estão também precificando a operação alavancada da Metaplanet, porque eles estão comprando mais Bitcoins do que o próprio market cap da Metaplanet. É exatamente como o Michael Saylor. Só que o Michael Saylor, da Strategy, tem um preço médio de compra de $40 mil. Só que a Metaplanet tem um preço médio de compra próximo de $100 mil. São operações significativamente diferentes, e eu sei que está fora do radar uma corretiva mais contundente do Bitcoin, mas esse tipo de postura de uma Metaplanet alavancando demais a operação também pode fazer colapsar essa operação e de alguma maneira afetar o mundo cripto. Isso não é uma operação exatamente saudável, mas fica para registro. E a MetaMask agora entra na era Solana, depois que a Phantom também entrou na era ETH. A Phantom, que é o principal DEX Wallet, né, nativo da rede Solana, hoje opera também com a rede Ethereum. E o MetaMask, que é o principal DEX Wallet de autocustódia nativo da rede ETH, para quem não sabe, a MetaMask, que é a criadora,
é a dona do principal DEX Wallet da rede ETH, ela também é um dos principais validators clients da própria Ethereum Virtual Machine. Então, do mesmo jeito que a Phantom migrou também, ficou Ethereum friendly, agora a MetaMask, que é basicamente nativa da Ethereum, agora vai ficar Solana friendly. Eu acho isso um avanço, porque vai compartilhar a base de usuários de ambas as redes. Eu, por exemplo, eu via muita limitação, porque hoje eu uso a Phantom linkada ao meu public address da ETH e todos os rollups. Eu via muita limitação nessa necessidade de ter que ficar hora usando a Phantom, hora usando o MetaMask. Hoje eu uso a Phantom porque como ela já é a Phantom, que é nativa da rede Solana, mas hoje já é Ethereum friendly, então eu uso a Phantom linkada na minha Solana, óbvio, porque ela é nativa da Solana, mas eu uso a Phantom com a Ethereum, com a Base, enfim, com os rollups. Agora, o MetaMask migrando também para Solana, ou seja, passando a ser um DEX Wallet Solana friendly, para mim é bem mais fácil, porque eu confesso que mesmo usando a Phantom, eu tenho mais intimidade com o MetaMask, já que eu vi o MetaMask surgir do nada e nascer, e basicamente eu sinto muito mais segurança em usar o MetaMask do que usar a Phantom, mas eu gosto muito dos dois DEX Wallets. A Phantom tem até uns aspectos mais práticos, mas como eu vi o MetaMask nascer, eu basicamente entendo profundamente como funciona aquele DEX Wallet. Mas fica para registro, isso aqui só vai promover o compartilhamento da base de usuários, por isso que eu estou falando, gente. Tem uma revolução se desdobrando e as pessoas não estão entendendo que o valor das redes ela não tem relação com a complexidade do código. As pessoas acham que o Elon Musk pagou 44 bi de dólares pelo Twitter, que hoje se chama Plataforma X, pelo código, pelo armazenamento em nuvem daquilo lá. O Elon Musk já falou num podcast, um código como o do antigo Twitter, que hoje é a Plataforma X, ele faria lá em uma semana. Um armazenamento em nuvem daquela infraestrutura ele faria em 2 semanas. Ele pagou 44 bi pela base de usuários. As pessoas não entendem isso. As pessoas não conseguem entender o valor da lei de Metcalfe. O Elon Musk pagou 44 bi pelo Twitter. Ele pagou isso pela base de usuários. E hoje tem muito mais usuários que na época do Twitter. Porque basicamente agora a plataforma X, além de uma interface de AI, que nem era na época do Twitter, vai se transformar na maior DeFi do mundo. E o compartilhamento das bases de usuários de um MetaMask e de uma Phantom de forma recíproca, basicamente a MetaMask vai compartilhar todos os usuários da rede ETH e todas as L2 e todos os rollups e os mirrors, né? No caso da Binance Smart Chain, que muita gente acha que a BSC, a Binance Smart Chain, é uma L2 da ETH, não é um espelho. Tem os seus próprios validadores, tem os seus próprios validators clients. Agora, o compartilhamento de toda a base de usuários de uma Binance Smart Chain, ETH e todas as L2, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avax C-Chain, que é um mirror da ETH, com a base de usuários da Solana, só vai turbinar ambas as redes. Na verdade, as pessoas não estão... Por isso também que a ETH tá performando tão bem hoje. As pessoas não estão considerando que muitos usuários da rede Solana não usavam a rede ETH por limitações quanto ao MetaMask não aceitar Solana e vice-versa, e a Phantom não aceitar ETH. Agora isso aí tá tudo superado. Agora o sujeito pode ficar lá num DEX Screener operando meme coin, ao mesmo tempo ficar sair da Pump Fan, ir para uma BS Pump Fan, ou daqui a pouco eles vão conectar esses DEX Wallets, inclusive com a rede Tron. Um Tron Link vai ser Ethereum friendly ou Solana friendly. Isso é questão de tempo. Só que o compartilhamento da base de usuários
de Solana com ETH vai turbinar ambas as redes. Escutem o que eu estou falando. Isso não é brincadeira, essa revolução. E na seara geopolítica e finanças internacionais, mercado acionário dos Estados Unidos se recupera após 4 dias de perdas. É o que eu estou falando. Eu reportei aqui que se a Nasdaq voltasse do feriado performando bem, como está sendo o caso, a Nasdaq tá performando bem, o mundo das altcoins, e principalmente as L1s, que meio que se comportam como ações de Big Techs, acabariam também performando bem. É o que está acontecendo. E a Groenlândia está ameaçando a própria União Europeia, porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, que por sua vez integra a União Europeia, e os Estados Unidos, eles estão ameaçando recorrer à China se ambos, Estados Unidos e União Europeia, rejeitarem o seu projeto de mineração. A Groenlândia disse, o povo groenlandês disse que não vai ficar esperando a Groenlândia ser invadida pelos Estados Unidos ou ter o seu projeto de mineração rejeitado pela União Europeia, até que algum invasor ou o próprio americano resolva explorar os seus recursos. Eles querem desenvolver o seu setor empresarial e mineral de acordo com os próprios planos da população da Groenlândia, e se for necessário, eles vão recorrer à ajuda chinesa. Os Estados Unidos não quiseram comentar, a União Europeia, por meio do governo dinamarquês, disse que o povo da Groenlândia ele decide os seus próprios destinos. Enfim, vamos ver, porque a Groenlândia funciona como uma espécie de província autônoma da Dinamarca. Mas enfim, vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E a Alemanha resolveu enviar tropas permanentemente para a Lituânia, diante de um brutal aumento de tropas russas na fronteira entre a Rússia e a Finlândia. O fato é que a Rússia agora está aumentando muito a presença militar na fronteira com a Finlândia. As fotos de satélites dão conta de um aumento massivo da presença russa na fronteira com a Finlândia. Não se sabe o que o Kremlin pretende com isso. Os Estados Unidos já haviam alertado o comando da OTAN europeia no sentido de que os satélites davam conta de um aumento massivo da presença militar russa na fronteira com a Finlândia. Gente, a Alemanha está dizendo que não vai aceitar a invasão de nenhum centímetro quadrado da OTAN europeia pelas forças russas. Gente, se isso acontecer, lembrando que a Finlândia é um dos novos integrantes da OTAN, nessa última leva de novos integrantes, se a Rússia invadir a Finlândia, ou qualquer um dos 3 do Báltico, né, Lituânia, Letônia e Estônia, seria o início de uma terceira guerra mundial, sem dúvida. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu confesso aos senhores que e com a gastança desses orçamentos ocidentais que estão explodindo e o aumento brutal do M2, eu consideraria a hipótese de uma mega explosão ascendente do Bitcoin no curtíssimo prazo em direção a 150 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhoritos, diante dessa performance da ETH contra a BTC, que está começando a ganhar musculatura, e o próprio comportamento da Ethereum contra o dólar norte-americano, que está ganhando muita musculatura. Se a ETH superar essa congestão, ela só vai parar entre 4.200, 4.400 e o seu último topo histórico que está ali próximo de 5 mil dólares. Na minha leitura, é muito mais arriscado o sujeito estar desembarcado do mundo cripto do que estar embarcado neste exato momento. Por isso eu repito, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.